Educação à distância, mudando realidades. Olá, caro aluno de gestão pública, tudo bem? Eu sou a professora Márcia Kongeski e essa é a nossa quinta aula de contabilidade pública. Nesse momento eu vou fazer a audiodescrição. Estou no estúdio de gravação do IFRO Zona Norte. Ao fundo eu tenho uma parede branca com a escrita na cor verde EAD Mudando Realidades. Eu sou uma mulher de 1,74 m, cabelos castanhos que no momento estão presos. Eu visto uma camiseta listrada, uma calça marrom e sapatos pretos. Vamos lá para a nossa aula então? Hoje vamos falar sobre relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Volto sempre a falar. Na apresentação da prestação de conta para os órgãos de controles interno e externo e demais órgãos e para a sociedade, no final, com as informações compiladas, são fornecidos os relatórios que veremos a seguir. Vamos lá, então? Lei Complementar, aquela nossa conhecida, a segunda amiguinha, 101 de maio de 2000, a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Em seu artigo 48, traz o seguinte: são instrumentos de transparência da gestão fiscal aos quais será dada ampla divulgação. Lembra que eu falei do controle, tanto interno, externo como social? Inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e os respectivos parecer prévio. Lembra do nosso parecer prévio? Parecer prévio é aquele que o Tribunal de Contas diz: certo, gestor, você fez o seu trabalho de casa e suas contas foram aprovadas. Vamos lá. O relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos. Vamos lá para a sigla: relatório resumido da execução orçamentária. Esse é o relatório. Temos o outro que é o relatório de gestão fiscal. Vamos lá ver a periodicidade da apresentação de ambos e mais informações dos mesmos. O primeiro relatório, ele tem previsão inicial no artigo 165, olha da onde? Da Constituição. Ele não é novo, não é de agora. Eles pedem, já tinha uma previsão da transparência e controle e fiscalização. Aí logo após, na Lei 101, o relatório deve ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que cada vez mais a sociedade, por meio de diversos órgãos de controle, conheça, acompanhe e analise o desempenho da execução orçamentária. Ou seja, para que haja aquele controle eficaz, vocês sempre têm que estar fazendo relatórios, apresentando resultados. E o primeiro relatório que vimos, já com a previsão lá no artigo 165 da Constituição Federal, ele tem um período de 2 em 2 meses. Vejam, quando você estiver na ativa, se já não está, você vai verificar que muitos órgãos, eles têm uma documentação a ser apresentada muitas vezes que não citamos aqui. Como eu falei, o arcabouço
de leis que estão disponíveis para que o gestor tenha uma gestão realmente eficiente, ele é imenso. Então temos resoluções, temos decretos, temos vários instrumentos, também demais relatórios que muitas vezes você pode não ter visto aqui, como por exemplo, nós temos aqui no estado um relatório de gestão que é apresentado anualmente à Controladoria Geral do Estado, juntamente com o seu balanço, com suas peças orçamentárias, as quais são documentos exigidos por meio de instrução normativa do Tribunal de Contas. Então, vejam, nós trouxemos aqui um pontapé inicial para que você, na ativa, na execução das suas funções, você perceba e lembre da sua aula e pesquise também quais são as normativas, instruções, as portarias, decretos, nesse sentido, certo? Vamos seguir? Relatório resumido da execução orçamentária. E é interessante que se diga, muitas vezes, em uma situação, num exemplo prático, em um determinado local, o contador não tinha conhecimento dos relatórios que eu vou citar aqui. Por quê? Como eu falei, cada unidade da federação, seja União, Estado, município, ele tem a sua forma, sua diretriz de estar apresentando a sua documentação, contudo, obedecendo à Lei Maior 4.320. Né? E o contador não conhecia. Por quê? Ele trabalhava em um determinado setor, em uma determinada unidade gestora. Ele não fazia parte da contabilidade geral do local. Ele era o contador setorial. Somente o contador geral tinha aquela informação de em que momento apresentar esses 2 relatórios que eu vou citar. Então, pode ser que você trabalhe em um órgão público e não tenha escutado falar ainda, porque ele é a nível de unidade da federação. Os setoriais, muitas vezes, não desenvolvem. Então, se muitas vezes você viu um termo aqui, você viu algo que, não, isso aqui eu nunca vi, talvez porque, como eu falei anteriormente, vai depender do setor, do órgão, local que você trabalha. Mas lembrando que todos atendem à Lei 4.320, todos atendem a 101 e todos prestam conta através dos balanços, certo? Ao controle interno e externo. Vamos lá, então? O relatório será elaborado pelo Poder Executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município. O relatório deve ser analisado pelo chefe do Poder Executivo. Olha aqui, esse relatório é analisado pelo chefe do Poder Executivo que estiver no exercício do mandato, na data da publicação do relatório ou por pessoa a quem ele tenha legalmente delegado essa competência. Ou seja, ele restringe ao chefe do Poder Executivo, e suas seções e as suas unidades prestam a informação e ela é compilada e informada pelo chefe do Poder Executivo, conforme nós podemos verificar na leitura do texto. As informações deverão ser elaboradas a partir dos dados contábeis consolidados de todas as unidades gestoras, no âmbito da administração direta e autarquias, fundações, fundos especiais, empresas públicas e sociedades da economia mista. Só lembrando, para falar para vocês e fazer um link já, voltando um pouco, só recapitulando as nossas aulas anteriores, onde falamos do DECASP, do PECASP, do MCASP, de toda aquela sequência numérica, aqueles códigos contábeis que nós falamos em aulas anteriores. Quando você pega a LOA, por exemplo, se você tiver essa curiosidade, faça isso hoje. Pegue a LOA, Lei Orçamentária Anual do seu Estado.
Na lei, você vai verificar que, trago à tona porque eu acabei de falar ali, unidades orçamentárias. Então, na LOA, existe umas numerações quando falam das unidades. Vamos lá, caso se fosse da União, Ministério, tal. No Ministério tal, ele tem uma numeração. Vamos supor que ele seria aqui o, o 1000. As suas seções, seus órgãos, que ele é o Ministério, seus órgãos internos, eles teriam uma numeração equivalente. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui? Que as unidades gestoras, elas são classificadas também por uma sequência numérica, aquela sequência não se muda e você reconhece no momento, por exemplo, que você vai, quando está no setor interno da unidade, você vai fazer um empenho, a sua unidade gestora, vamos, sei lá, é 1000. Como você é subordinado a uma outra unidade gestora, vocês vão ter um número parecido. Então, quem já tem uma afinidade, um conhecimento mais dessas numerações, desses códigos, quando pega ali uma lei orçamentária, ela identifica a sua unidade pela numeração. Não se preocupe com isso, eu só estou dando um exemplo, tá? E volto ainda, vamos fazer um link aqui, quando a unidade orçamentária vai emitir um empenho. Aqueles códigos contábeis que vimos lá na estruturação do balanço, no plano de contas, toda aquela numeração ali, ela vai para dentro ali na emissão do empenho. De que forma? O plano de trabalho, ele é identificado através de numerações, aquelas numerações, cada sequência tem uma indicação, por exemplo, de onde veio o recurso, que tipo de material, se ele é um permanente, é um consumo. Então, aquelas sequências numéricas que vão trazer, vai evidenciar qual é a origem do recurso, qual é o tipo do material, qual é a unidade gestora, se ali um empenho inicial, se ali um reforço de empenho. Não se preocupe, eu estou dando somente uma dica. Estou tentando despertar a curiosidade de vocês para que vejam também o empenho. Deem uma olhada no plano de trabalho, por exemplo, natureza de despesa. Natureza de despesa. A natureza de despesa, ela traz uma sequência numérica que indica a classificação, qual é o objeto que você está adquirindo, natureza de despesa, se é um permanente, se é um consumo, é um investimento, material de informática, então está tudo ali por numeração. Algumas numerações mais fáceis, é interessante que você pesquise, que você saiba, certo? Para que você, quando pegar um empenho, você identifique o que eu estou comprando. O que a unidade está adquirindo? É um serviço? É um consumo? Qual é o valor? De onde está vindo o recurso? É do tesouro? É um recurso próprio? É um recurso do fundo? De onde vem esse recurso? Que unidade gestora está fazendo esse empenho? Tá certo? O descumprimento do prazo impedirá que o poder ou órgão receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as destinadas ao pagamento das dívidas mobiliárias. Não se perde prazo de prestação de contas. Todo servidor público sabe, prazo de prestação de contas não se perde, porque tem penalidades e essas penalidades aplicadas para perca de prazo, ela compromete a gestão, o funcionamento do órgão. Relatório da execução orçamentária, vamos continuar. Ele traz aquelas peças tão importantes, né? O balanço orçamentário, demonstrativo da execução da despesa, função, subfunção, demonstrativo da receita corrente líquida, demonstrativo das receitas de despesas previdenciárias, demonstrativos dos restos a pagar por órgão, demonstrativos dos restos a pagar por poder e órgão. Restos a pagar também, já estávamos falando em empenho, vamos só continuar o link lá do empenho. Eu fiz uma contratação, comprei um veículo para a unidade. Por algum motivo, não foi entregue no prazo,
houve uma situação e teve que passar de um ano para outro a entrega desse objeto. Então, aquele recurso que eu tinha empenhado para ser gasto, para ser pago, ele vai ser escrito, ele vai dizer, não consegui pagar agora, mas deixa eu anotar aqui, vamos anotar, deixa eu falar uma forma bem simplória, deixa eu anotar aqui, o ano que vem eu pago. Essa nossa anotação desse valor do empenho que ficou, para que eu não comprometa o orçamento e o financeiro do próximo ano, eu vou registrar ele como restos a pagar. Restos a pagar. Não foi entregue ainda. Ele vai como não processados. Ou seja, eu não fiz a liquidação, não fiz o recebimento, não fiz nada. Só, não vou escrever aqui, o ano que vem, em janeiro, eu te pago. Ele vai ser inscrito em restos a pagar. Não liquidados, porque eu não liquidei, não recebi. Caso o fornecedor me entregou ali nos últimos dias do final do ano, eu não tive como fazer o recebimento ainda, eu não tive como fazer a verificação do bem, eu não consegui fazer o recebimento desse objeto em janeiro, porque tem todo um sistema para ser feitos o recebimento dos materiais. Temos ali que fazer o recebimento definitivo, provisório, definitivo, relatório de fiscalização, tombamento de um bem, se for um bem permanente, e eu não consegui fazer o recebimento total, ou melhor, eu fiz o recebimento, fiz a liquidação, certo? Não consegui pagar, mandar para o banco. Então, eu vou inscrever aquele valor em restos a pagar processados, porque eu processei, eu fiz um documento de liquidação dizendo está pronto para pagar. Só não fiz o documento final, que foi o pagamento. Alguns termos, queridos alunos, vocês podem até não lembrar, né? Aqui no momento, nas aulas que nós tivemos, porque são alguns termos, algumas situações, como os balanços, o entendimento ali do plano de contas, são mais complexos. Só que uma coisa que você tem que entender, orçamento, finança e execução da despesa é feita através do quê? Lembre-se sempre, empenho, liquidação e pagamento. Eu vou empenhar o bem, só vou liquidar, aceitar, fazer um documento que está pronto para pagar, depois de realizado, isso trazendo por analogia o nosso caminhão, certo? Porque tem toda uma complexidade na ativa, lá no órgão público, você vai entender. Por isso que eu trago já aqui o exemplo do caminhão, tá? Para ilustrar bem. Eu tenho que fazer conferência do material, recebimento provisório, recebimento definitivo, relatório de fiscalização, eu tenho que, se for necessário, até um laudo do setor competente para verificar se realmente aquilo que eu comprei está de acordo com o edital, com a ata, com a licitação. Após toda essa documentação que a empresa cumpriu com o contratado, ou por contrato, ou pela nota de empenho que substitui o contrato, eu vou ali num sistema e vou fazer um documento de liquidação, certo? Após esse documento de liquidação, só aí eu faço o pagamento. Eu quero trazer até para vocês um exemplo aqui para o setor público, para estados, municípios, que tem um sistema contábil onde são feitos a gestão ali do orçamento, o controle do orçamento, do financeiro. No estado de Rondônia, nós temos aqui o antigo CIAFEM, hoje é o CIGEF, né? Ali nós temos os planos de contas, ali nós fazemos os empenhos, ali que é feita a gestão e as aquisições, os empenhos são todos feitos por esse sistema, que são controlados e gerenciados pelos órgãos competentes, como CEFIM, Controladoria, posso citar também a Controladoria, a Contabilidade Geral do Estado, que gerencia esse sistema e ele é fidedigno na apresentação do que temos de orçamento, do valor que está sendo gasto, e temos também os outros órgãos, logicamente, que fazem um controle
desse orçamento que está sendo disponibilizado nesse sistema. Mas fique tranquilo, se você ainda não estiver no setor público, quando você for, você vai conhecer esse sistema, você vai entender melhor, certo? Só trouxe aqui um spoiler. Vamos seguir? Sim, são os demais itens, né, que trouxe aqui, que devem ter no relatório, tá bom? Que é questão de leitura, tá? Nós vamos passar já para o próximo slide. Eu gosto muito de trazer exemplos práticos para vocês, que a gente consegue fazer esse link com a teoria e com a prática, dá uma clareada melhor, elucida muitas coisas que muitas vezes a teoria e uma leitura fadigante, né, traria. Vamos lá então para o relatório de gestão fiscal. Outro relatório também. Tem previsão inicial no artigo 65 também, tá? Como já lemos no anterior, na Lei 101 de 2000. Esse será emitido quadrimestralmente. Veja que você nunca para de prestar conta, tá? É bimestralmente, é quadrimestralmente, é anualmente, tá bom? Seguindo a leitura, pelos titulares dos poderes e órgãos. Assim como o relatório que já citamos, o relatório de gestão fiscal é instrumento de transparência na gestão fiscal. O objetivo dessa periodicidade é permitir que cada vez mais a sociedade, por meio de seus diversos órgãos de controle, conheçam, acompanhem e analise o desempenho da execução orçamentária do governo. Veja como a gestão está ali em volta de vários mecanismos, de ferramentas de controle e de apresentação ali necessárias para demonstrar o que o gestor está fazendo na prática, como o seu recurso, os impostos e custos do governo, eles têm sempre ali vários olhos, né, controlando, verificando, assim como o cidadão também pode fazer, né, o seu trabalho, pode exercer a cidadania através do controle social. Esse relatório, ele deverá conter comparativos com limites que tratam a LRF dos seguintes montantes: LRF, controle de gastos, com o que o governo está gastando. Será que ele ultrapassou o gasto com pessoal? Esse gasto com pessoal ele é bem complexo. O gestor público ele não pode simplesmente aumentar uma remuneração sem um estudo anterior, porque ele pode responder. Ultrapassar o teto estabelecido pela LRF em gasto com pessoal, ele pode ser responsabilizado. Então, todos os gastos que o gestor for fazer tem que ser com uma equipe, tem que ser analisado com uma equipe multidisciplinar que vai verificar se pode ou não. Por isso que as aspirações de alguns setores, de algumas categorias, muitas vezes não são atendidas, porque tem que ter sempre esse cuidado, a gente tem que estar trabalhando ali com limite, tem que valorizar o servidor, isso é muito importante, mas temos que andar também ali com a nossa lei embaixo do braço, sempre analisando posso, não posso, o que eu posso fazer, o que eu tenho previsão de receita, eu vou ter essa previsão para dar aumento para o meu servidor, eu não vou ter, então é uma coisa, um cuidado bem grande que ele tem que ter, porque uma decisão mal tomada, sem uma análise criteriosa da sua equipe, isso pode gerar até mesmo dificuldade, problemas depois até mesmo para a população, por conta das penalidades que a gestão pode vir a receber. Esse aqui, como eu falei, no último quadrimestre, o relatório a ser apresentado no último quadrimestre tem que apresentar o montante da disponibilidade de caixa em 31 de dezembro, das inscrições em restos a pagar das despesas. Lembra, esse aqui eu já falei para vocês. Olha aqui, quem está aqui. Sempre com sigla, tá bom? Restos a pagar processados e restos a pagar
não processados. Essa informação deve vir também dentro desse relatório, tá bom? E tá aqui a sigla do restos a pagar processados, não processados. Ó, por mais que os senhores não vejam muito as siglas dos relatórios, pode ter certeza, você como servidor vai ver muito isso aqui, viu? Restos a pagar processados, não processados. Por exemplo, o servidor ele foi fazer uma viagem a trabalho, foi designado e recebeu sua diária. Mudou de exercício, aí a diária dele ele vai receber ano que vem, vai ser inscrito restos a pagar, enfim. Existem decretos que diz que não pode escrever diárias em restos a pagar. Só estou trazendo aqui um exemplo para você, onde que você pode ver essa sigla, o valor que eu vou receber foi escrito em restos a pagar, não foi, como está a situação, entendeu? Vamos lá. Seguindo, das prestações de contas ainda, as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo, que foi os relatórios que citamos, incluirão, além das suas próprias, as dos presidentes dos órgãos do Poder Legislativo, Judiciário e do chefe do Ministério Público, as quais receberão parecer prévio separadamente do Tribunal de Contas. Esse é o órgão responsável por emitir o parecer prévio, como já falamos anteriormente. Da fiscalização da gestão fiscal. O Poder Legislativo, diretamente ou com auxílio dos tribunais de contas e o sistema de controle interno de cada poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento da lei complementar. O que é interessante, vejam, acredito que foi na primeira aula, nós citamos os controles que os órgãos têm. Tem um controle interno, controle externo, só que veja, hoje, para uma melhor gestão, fazer a gestão de risco, para evitar riscos futuros, cada órgão, cada unidade, ela tem sua setorial de controle interno, ali que vai trabalhar pertinho do gestor, que é um braço do controle interno estadual. Bom, deixa eu fazer uma ilustração. Vamos aqui trazer para o estado de Rondônia, para você que reside aqui, ou para que você que reside fora também possa entender. Temos a Controladoria Geral do Estado e temos o governo do estado. O governo tem suas secretarias. A Controladoria Geral do Estado faz o controle interno de tudo, só que dentro de cada secretaria do órgão aqui, como o exemplo que eu dei do estado de Rondônia, a CESAL tem seu controle interno, SEDUC, seu controle interno, e outros órgãos, seus controles internos setoriais, que são o quê? Um braço da Controladoria Geral do Estado, que é um controle interno. Então, eles trabalham em conjunto. Controle interno, CGE, emite normas, instruções normativas e diretrizes para que o controle interno, que está trabalhando aqui próximo ao gestor de cada secretaria, possa estar orientando, trabalhando junto, verificando, fazendo monitoramento, emitindo pareceres, formulando normativas como fluxo de processos para que se evite uma falha na execução de uma licitação, como, por exemplo, emitindo manuais de fiscalização para que se evite um recebimento errado ou equivocado. Então, o controle interno vai estar fazendo esse trabalho. Então, veja, lembra que eu falei de todos aqueles olhos que estão trabalhando ali para auxiliar e ajudar o gestor? Então, eu espero que tenha ficado claro. Mas, se ficado dúvidas, temos o nosso ambiente virtual ali que a gente vai, conversando. Pode enviar sua mensagem lá. Vamos continuar? Temos aqui as nossas referências. Então, caro aluno, ficamos por aqui. Nos encontramos novamente na próxima aula. Até mais!
Educação à distância, mudando realidades.